É isso aí. Vamos lá? Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Caso alguém esteja aqui a primeira vez, é possível. Essa aqui é a 10ª aula, tá? Então, depois você vai lá naquele link que você recebeu no grupo e lá tem tudo que a gente já fez, tá bom? Então, esse curso aqui é um curso muito bacana, é um curso inédito que eu comecei a escrever lá junto com a primeira aula, 10 semanas atrás, e continuo escrevendo ele. Mais para frente ele vai se tornar um curso mesmo. Então, é um material muito bacana, viu? Então, eu realmente recomendo. Quem não acompanhou, depois acompanhar. É a 10ª aula. Nós tivemos toda uma base da onde a gente saiu lá de Gênesis. Depois a gente passou por todo o Antigo Testamento, entendendo toda aquela bagunça, história, aquela coisa toda. Vimos o período interbíblico e toda a construção da sociedade do Novo Testamento, revolta dos Macabeus, Império Macedônico e tudo o que não é citado na Bíblia e que é muito importante para entender a sociedade do Novo Testamento. Aí entramos no Novo Testamento, entendendo toda aquela trama, entendendo a vinda de Jesus, por que Jesus veio naquele momento, segundo o que nós imaginamos. Vimos nas 2 últimas aulas o começo da construção da ideia de igreja, onde primeiro Jesus promete a igreja, né? E a gente viu lá João capítulo 14. Estou só dando um resumo, viu, gente, de tudo que já foi. João 14, onde Jesus diz, olha, não se preocupem, né? Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também. E Jesus dá a promessa, fala, fiquem em Jerusalém, porque eu estou preparando um lugar para vocês. E esta promessa, ela é concluída em Atos capítulo 2, com a vinda do Espírito Santo. Os discípulos entenderam isso, falaram, então, pô, agora sim entendemos a promessa. Aí vimos na aula passada que quando o Espírito Santo, que é a volta de Jesus, né? Quando Jesus fala que vai voltar, ele volta, né? Na pessoa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele vem sobre os discípulos, eles começam a se comunicar uns com os outros, né? E se comunicar com pessoas que eles não se comunicavam antes, com aquele dom, aquele advento das línguas estranhas que não tem nada a ver com esse dom que é falado por aí. A gente falou um pouco disso na aula passada. Então, onde que nós paramos na aula passada? Exatamente aqui, ó. Resumindo, então, na principal festa judaica, a aula passada eu expliquei bastante sobre o Pentecoste, tá? Não foi por acaso, né? O Pentecoste era a principal festa judaica que falava sobre a importância da terra e da fraternidade entre os trabalhadores, entre todos, sobretudo entre os trabalhadores. E nós estamos vindo de uma construção onde a maldade da humanidade se espalhou sobre a Terra. Afinal, a humanidade que recebeu a liberdade, agora eu estou falando lá dos 3 primeiros capítulos do negócio, hein? Aquela humanidade representada em Adão e Eva, que recebeu a liberdade e a usou de forma irresponsável, né, que é representando eu e você. Nós temos liberdade e utilizamos elas de forma responsável o tempo todo. Foi assim que a maldade se espalhou sobre a Terra, e a Terra, a gente precisa lembrar que era elemento-chave lá no Gênesis, a preocupação de Deus com a Terra como uma mãe geradora nossa. Então, na festa judaica, que fala sobre a importância da terra e da fraternidade entre os trabalhadores, é neste momento que a promessa é cumprida, o Espírito Santo vem e eles começam a falar outros idiomas, ou seja, aquela novidade agora de Jesus passa a ser falada e comunicada para todos, e não apenas para os hebreus de língua judaica, de língua hebraica. Jesus junta o povo, restaura a língua, justamente nessa festa. Isso é. O Pentecoste comunica muito mais do que você imaginava. Então, aí a gente vai para a primeira igreja. Inclusive, eu sei que esse foi o título da aula passada, mas eu mudei, tá? Aqui é a promessa da igreja, e agora sim, a primeira igreja. Que a gente vai começar a ver o seguinte.
Após o evento em Pentecoste, milhares de pessoas passaram a seguir os ensinamentos de Jesus. Lembrando que deve ter erro de digitação, eu estava digitando isso antes de abrir então, assim, depois eu vou arrumando, tá? Os ensinamentos de Jesus através dos apóstolos. E assim começam a se organizar as primeiras comunidades cristãs, que está ali relatado a partir do versículo 41. O Espírito Santo vem, idiomas, fala. O apóstolo Pedro sobe no palco e fala para todo mundo, bababá. Aí escreve ali, ó. Os que acreditaram na palavra do Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Não dá para saber se é 3.000 homens ou 3.000 pessoas. Eu imagino que seja pessoas, porque é o Lucas que está relatando, né? Mas, ou seja, 3.000 pessoas ou 6.000 pessoas, não interessa, é gente pra caramba. Todos, então. Aí tem um tempo, tem um hiato aqui, ó, se liga. Do versículo 41 ao versículo 42, tem um tempão aí, tá? Tem um tempão. Aqui está finalizando a fala lá do apóstolo Pedro. Pedro deu aquele discursão. É lógico que não foi 3.000 pessoas que foi batizada num dia. Então você tem que imaginar que começou um processo de pessoas vindo atrás do Pedro e dos apóstolos e dos discípulos e das apóstolas, ok? E a partir de hoje está liberado, em nome de Jesus, apóstola. Afinal, a gente já tem duas no Novo Testamento, já tem duas de cara. Uma, infelizmente, uma anônima, que nós não temos o nome, que é a Samaritana, e a Madalena, que também não é nome. Os apóstolos e as apóstolas, e os apóstoles. Apóstoles, eu acho que ninguém tinha falado ainda na história da humanidade, hein, mano? Olha, eu acho que essa palavra ainda não havia sido dita, não é possível. Eu acho que eu inaugurei essa palavra, não tem condições. Então vamos voltar lá. Após o evento de Pentecostes, começou esse processo, as pessoas vinham, entendi, eu quero também, então vai, se batiza. Então a gente tem que imaginar aí, semanas, meses, não sei, mas foi um processo. Aí o Lucas vai começar a relatar agora, depois que acabou não, mas depois de um tempo que essas comunidades começaram a se organizar, afinal, era 120 pessoas e de repente tem milhares, aí eu imagino que as pessoas começaram a se mudar. Afinal, a ideia, a gente vai ver aqui para frente, que a ideia era realmente que eles viviam juntos. Então, muitos começaram a morar juntos. Eu falei já, nem sei se eu falei aqui, se eu falei na live, eu já não sei mais aonde eu falo as coisas, tá? Mas eu falei em algum lugar que tem dois filmes que ajudam muito na nossa percepção da sociedade, que é Ressurreição, esse é o principal. Ressurreição é um filme sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. É o centurião romano que investiga o desaparecimento do corpo de Jesus. Até um tempo atrás estava na Netflix. É maravilhoso esse filme. Se você não assiste, você está errando a sua teologia, porque vai te ajudar muito. Até o Guerrina, olha que legal, até o Guerrina aparece no filme, muito legal. E mostra um pouco dessas comunidades, né? Mostra afinal, os soldados romanos estão procurando informações sobre Jesus, sobre o desaparecimento do corpo, e eles começam a entrar nessas comunidades, em vielas que eles começavam a se organizar, sabe? É bem legal você assistir para ter essa percepção. Então, pessoas começaram a se mudar, outras não, mas eles começaram a mudar completamente a vida deles, ok? Então, tem esse tempo. Então, agora, a partir do versículo 42, já é um relato de como a coisa estava funcionando ali. Tá? E como é que a coisa estava funcionando? Bom, todos, ali, ó, 42, tá? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens
Peraí que falhou aqui. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Reuniam-se juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Tá? Legal, né? Igualzinho na igreja evangélica hoje, ó. Tem a simpatia de todo mundo, generosidade, coisa linda. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma desmembrada aqui. Vejamos, então, a partir desse texto, algumas características, né, dessa igreja. Eu dei uma desmembrada aqui, ó. Se liga. Primeiro, que começa dizendo que a galera se batizava, tá? E você já ouviu 1 milhão de vezes aqui que batismo nunca foi uma obrigação, não foi uma invenção nem de Jesus, né? Uma invenção do próprio João Batista. Quem batizava era João Batista, Jesus nunca batizou ninguém. Os discípulos de Jesus utilizaram desse método do João Batista, que é um método de um símbolo, é um ritual, é um símbolo, quase que um ritual de iniciação. É você mostrar publicamente que você tem uma nova forma de viver. Então, para eles, sobretudo, era muito importante o batismo. Afinal, eles estavam abrindo mão de uma fé judaica, e não só de uma fé. Nessa altura do campeonato, quando eu falo disso, na sua cabeça você já precisa pensar, pô, não é só uma fé. Os caras estão mudando a vida, a legislação, a constituição, o que eles pensam sobre Deus, tá ligado? Então, o batismo faz muito sentido. Dizer publicamente, até para falar para a família, né? Ó, gente, agora eu sou cristão, tá? Vocês me perdoam. Mano, você está virando contra o Deus de Israel, praticamente. Você está entendendo o nível do negócio? Não é esse batismo igual hoje para nós. Para hoje é só, né? Ali tinha um motivo, tá? Então, eles utilizavam desse batismo assim como nós utilizamos hoje, tá bom? Quando eu digo nós utilizamos hoje, é muito interessante, porque eu nunca batizei ninguém como pastor. E se tudo der certo, vamos ficar assim até o final da vida. Porque o batismo, ele é algo... E aqui eu estou saindo da teologia, indo para o campo pastoral, né? Afinal, estou diante da minha igreja. Mas o batismo é algo que, se um dia você quiser fazer, sinta-se à vontade e a gente vai realizar isso. Mas nós não vemos a necessidade de, tá bom? É basicamente isso. Segundo ponto ali, então. Eles todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. E aqui, entende o que está escrito em cima ali, ó. Era basicamente uma nova legislação. É o que eu estou dizendo. Quando nós olhamos esse texto, ou qualquer texto agora, você tem que fazer esse exercício de quando eles estão se dedicando aos ensinos dos apóstolos, não é igual você ia na sua igreja, não é igual você estar aqui, ou você ia na sua igreja, na escola bíblica, se dedicar ao estudo da Bíblia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver uma coisa com a outra. O que nós pensamos sobre Bíblia não tem nada a ver com o que o povo da Bíblia vivia os dias. Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. Hoje a gente lê ensino do apóstolo, para começar você acha que é estudar Bíblia, e eles não tinham Bíblia. Ah, eles tinham o Antigo Testamento. Sim, mas eles são cristãos. Na verdade, eles estavam indo contra o Antigo Testamento. Eles tinham o Antigo Testamento, mas já não era algo de tanto valor para eles, a não ser um valor histórico, da tradição, aquela coisa toda. Mas eu estou falando, não tinha um texto que falava daquela novidade de fé. E você sabe que o primeiro texto que foi escrito foi 75 anos depois de Jesus. Então, assim, qual eram os ensinos dos apóstolos que eles se dedicavam de coração todos os dias? Com certeza não era estudar a Bíblia. Era essa nova forma de viver. Pô, Jesus mexeu em estruturas. Jesus mexeu na Constituição. Jesus falou para você olhar para Deus de outra forma. Jesus falou para você se entender de outra forma. Jesus falou para você... Então, os apóstolos tinham que o tempo todo
continuar ensinando aquilo que eles ouviram direto de Jesus, todas essas novidades. Então, era basicamente uma nova legislação, tá bom? A comunhão a partir do pão e a oração. A oração aqui também é outro elemento que não tem nada a ver com o que a gente pensa sobre oração. Quando a oração é colocada nesse contexto, porque haviam vários tipos de oração. Eu fiz uma livezinha esses dias falando sobre a relação do povo hebreu com a oração, quem pôde participar. Eu falei um monte de tipo de oração, né? Nesse contexto aqui é a oração da mesa, tá? É a oração da mesa. Eles não comiam e não tinham comunhão sem oração. É uma tríade. Mesa, partir pão, ou seja, comunhão, e tem que ter a oração da mesa. Então, aqui não está falando que eles se reuniam para ficar orando uns pelos outros. Não estou dizendo que está certo, que está errado. Só estou dizendo que, nesse contexto, o que está falando ali era sobre a mesa. Então, eles comiam junto. É basicamente isso. Eles, deliberadamente, se assentavam juntos para comer. E tinha comunhão e oração. Ah lá, falei que tinha erro de digitação, vai ter erro de tudo, ó. Mudaram literalmente sua forma de viver. Literalmente, não é igual você quando se converteu e levantou as mãos ao nosso Senhor Jesus como único ser de Salvador da sua vida, de viver, e aí você mudou talvez o comprimento da sua roupa, deixou de beber um negócio. Não estou falando disso, não. A gente está falando daquilo, a gente está falando de uma nova legislação, de uma nova Constituição, uma metanoia absoluta, completa. E isso, obviamente, ia afetar como eles viviam literalmente. Então, eles começaram a literalmente mudar de vida. Não, peraí, a forma como nós vivemos está errada. E uma das primeiras coisas que foi embora é a propriedade privada. Primeira, para falar a verdade. Acabou a propriedade privada. Compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. E ninguém falou aqui que são os necessitados da própria igreja. São os necessitados. A gente não está falando de brincadeira aqui não, viu, pessoal? Eu sei que a gente costuma ver isso, é bonito, nossa, eu já preguei isso. Mas a gente está falando de um ponto aqui que minimamente deveria, para começar, a envergonhar todo mundo aqui, sobretudo eu, porque nós não estamos nem, nossa, mas a gente está anos-luz de dizer que nós, de fato, tivemos nossa vida afetada e que, de fato, nós mudamos o nosso comportamento. Não, essa galera aqui fez. Isso aqui teve gente lá que tinha hectares de terra, vendeu e deu dinheiro ao pobre, maluco. Não é brincadeira, não. Não deu uma cesta básica. Não deu uma... Tá bom? Exerciam o principal papel da eclésia, né? Eles reuniam-se juntos no templo diariamente, e nessa altura do campeonato, você já sabe que seria minimamente, desculpa, seria muita burrice, né? A gente imaginar que no templo judaico, onde o deus Yahvé era adorado, onde Anás e Caifás mandou matar Jesus, seria, no mínimo, burrice da nossa parte imaginar que os cristãos eles iam no templo judaico adorar Jesus, né? Eles iam chegar lá no templo, ia estar uma rodinha de worship, todo mundo com a mão levantada, o ukulele, Jesus... Mas todo mundo morria na hora, era morto. Então, óbvio que eles não iam ao templo adorar a Deus, porque o Deus deles agora não estava mais no templo. Jesus destituiu o templo. Jesus foi lá e quebrou o templo todo e falou: acabou, não tem mais templo. Eu garanto a vocês que essa comunidade não ia no templo atrás de Deus ou atrás de religião ou atrás de nada. Isso eles viviam nas comunidades deles. Eles iam no templo ser eclésia. E aí a gente, foram 3 aulas só para entender a eclésia, hein? Eu trouxe até o... Nossa, como que é o nome do mano que inventou a eclésia? Duvido alguém saber aqui agora. Quer ver alguém me emocionar, comentar aqui, ó, o nome do fulano que inventou a eclésia?
Tá quase, hein? Puta, não vamos ver. Enfim, vocês não vão encher o professor de vocês de orgulho, né? Ninguém vai lá. Já tem gente procurando na internet. Não adianta mais, tá? Já sei que ninguém sabe, tá bom? Já sei. Já era. É Solomon, não é? Solomon é do Senhor dos Anéis. Acho que é um bagulho assim, né? Solomon. Esqueci agora. A gente foi entender lá na Solomon. Não. Não é Solomon, não. Solomon é do Senhor dos Anéis, né? Sauron é do Senhor dos Anéis também. Depois nós lembra do fulano lá. Mas a gente entendeu que a eclésia era um movimento social, político, tá? Não é partidário, tá bom, gente? Partido é muito tempo depois. Político, polis, cidade, social, sociedade, tá? A eclésia era isso. Jesus já vivia a eclésia mesmo sem ele ter conceituado isso, né? A gente viu no estudo que Jesus conceitua, ou pelo menos traz o conceito da eclésia naquele texto com Pedro, tu és o Cristo, beleza. Mas Jesus vivia a eclésia o tempo todo. Quando Jesus ia andando de cidade em cidade, curando, libertando, quando ele vai em Gadara, enfrenta a 10ª Legião Fretense de Roma, quando ele vai no templo, enfrenta a milícia armada, quando ele multiplica pão, ele está sendo eclésia. Ele está sendo eclésia. Então, uma das coisas que aquela comunidade cristã recém-formada deveria fazer, além de ajudar os necessitados, tal, eles tinham que protestar, inclusive, ser oposição contra aqueles que mataram Jesus. Então, só tinha uma coisa que eles poderiam fazer nesse pátio do templo, como eclésia, porque é muito, muito claro o texto dizendo, olha, eles reuniam-se juntos, diariamente, no pátio do templo, para questionar, para ser oposição, para discutir, para fazer zum, para fazer panfletaço, colar lambe-lambe, jogar pedra, coquetel molotov, pensa o que você quiser. A única coisa que eles não iam era adorar, isso eu juro para vocês, em nome, promessa. E eles estavam indo num movimento político contra aquilo, contra aquele templo, contra aqueles sacerdotes, contra aquela estrutura, ok? E viviam com alegria, eram simpáticos, né? Sempre louvando a Deus. Outra coisa, outro elemento que não tem nada a ver o que a gente pensa com o que o povo da Bíblia pensava. Louvor. Esquece louvor como música. Não é isso, não é isso. Não estou dizendo que está certo, está errado, cantar para Deus não interessa. Louvor na Bíblia não tem nada a ver com música. Não tem nada a ver com eu canto uma música. Isso era muito mais chamado de salmos, salmodiar. O louvor a Deus era mais esse estilo de vida onde você vive a sua vida em louvor a Deus. Neste momento, quando o texto diz sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, é obviamente que eles não estão sempre fazendo um gesto contínuo. É algo de essência, sempre louvando a Deus. A forma como eles viviam e se comportavam diante a sociedade era tão louvável a Deus que também caía na simpatia do povo. Porque é impossível alguma coisa ser louvor a Deus e ser antipático ao povo. Quer já passar uma peneira fácil nas igrejas por aí, pergunta para a vizinhança, essa igreja aqui é boa ou ruim? A vizinhança gosta ou desgosta de vocês? Todas são odiadas, todas são odiadas. Ou é por causa de som alto, ou é por causa de estacionamento, não tem uma igreja, olha, mas é 1 em 1 milhão, assim, para não generalizar absolutamente, que a vizinhança em volta da igreja, que é de fato quem determina se a igreja é boa ou não, fala assim, pô, tá aí, hein, nossa, essa igreja, se sai daqui, a gente está ferrado, essa igreja aqui é tudo para nós. Não, todos os vizinhos gostariam imediatamente que aquela igreja sumisse, né? O que é muito estranho, né? Porque a primeira comunidade estava sempre num estilo de vida que louvava a Deus e ganhava a simpatia de todos. E aí você tem que perceber, está escrito ali embaixo, ó, que na rotina da igreja há elementos naturais da cultura e elementos novos implementados por Jesus. O que eu estou querendo dizer?
O batismo, bom, o batismo era algo novo. O batismo judeu não se batizava. Então, se eles estão se batizando, era algo que era uma novidade para eles, que eles entenderam, não, isso aqui faz parte do negócio agora, aqui que a gente precisa fazer. Se dedicar de coração ao ensino dos apóstolos, sem dúvida, uma novidade, precisa fazer isso novamente. Olha, a gente precisa rever tudo isso, então é uma novidade da minha nova fé, da minha nova forma de viver e tal. Agora, o terceiro ponto, não, o terceiro ponto não é novidade, não. O terceiro ponto é uma tradição deles. Comunhão, partir do pão e oração já era algo do elemento, da cultura judaica e que eles não abriram mão. Porque Jesus não mandou abrir mão de tudo. Não. Jesus, aliás, Jesus não foi contra nada da religião, a não ser as partes da religião que de alguma forma afetavam o outro, afetavam as pessoas. Você viu Jesus reclamando com, não, olha, gente, por favor, vamos botar fermento no pão agora, porque pão sem fermento, e Deus não... Fermento sem fermento. Agora, Jesus só enfrentou os dogmas que de alguma forma afetavam as pessoas, ou beneficiavam outras pessoas. Agora, tudo que é de resto da cultura, da religião, que fazia bem, manteve-se. Manteve-se. A comunhão, a partir do pão, a oração, manteve-se. Esse estilo de vida manteve-se. Isso seria muito para a gente entender que o evangelho não tem a ver com cultura e nem com religião. Essa igreja, essa primeira comunidade cristã, eles viviam essa mesa da comunhão porque era algo elementar da cultura deles. Se essa primeira comunidade fosse em outro lugar, lá na África, talvez, eles teriam outros elementos da cultura que estaria sendo utilizado agora dentro da igreja. A igreja não tem a ver com cultura ou com religião. Não tem a ver. A igreja, ela está aberta para absorver a cultura e a religião daquela sociedade. Não é sobre isso, igreja. A igreja, ela só vai ir contra elementos da cultura ou da religião que, de alguma forma, afetam o outro. Estão entendendo a que ponto que nós chegamos aqui do estudo? Nós estamos entendendo que a igreja, a primeira comunidade cristã, eles se reuniam e começaram a desenvolver a sua própria espiritualidade. E a sua própria espiritualidade ainda estava completamente ligada à sua religião antiga. Óbvio, não tinha como. Eles não tinham como começar. Não, agora a gente aqui vai... Não tinha condições. Como que eles viviam a espiritualidade? Com as orações, na mesa, aquela coisa toda. E essa mesma ideia desse evangelho chegando em qualquer outro espaço, outra cultura, deveria ser da mesma forma. Essa ideia da igreja hoje, desses missionários, que chega como uma pedra, né? Ó, a gente chega com tudo pronto, é um pacote pronto, você tem que literalmente vir aqui, ó. Não, isso não é igreja, isso é o cristianismo. A igreja é algo que chega... eu não vou usar esse termo, eu não gosto de usar esse termo, porque realmente é um termo estranho, porque na boca do Bauman, né, é um termo, é uma crítica, né? Quem conhece o Bauman, ele fala sobre o amor líquido, né, a sociedade líquida, de forma crítica, né? O líquido que vai se modelando, se adaptando, né? Cara, mas eu diria bem que a igreja, ela deve ser líquida nesse ambiente, que é onde ela chega, ela não é uma pedra que chega e se impõe em cima de tudo. Ela vai se modelando aquela cultura, aquele ambiente. Não há problemas, não há problemas. É isso que essa igreja fez. E não só essa igreja, né? Porque agora, vamos recapitular aqui, ó. Agora a gente vai dar uma recapitulada lá, ponto a ponto, lá do comecinho. Temos o plano original, aí temos a maldade como consequência da liberdade, aí temos o mal se espalhando sobre a terra, isso é dito constantemente, né? Aí temos a relação que foi quebrada, aquela relação Deus, humanidade, terra, foi quebrada.
Deus, ele manda a humanidade... Imagina sacola, isso? É você o evento. É que tá um pouco... A relação Deus, humanidade, terra foi quebrada. A humanidade que era para cuidar da terra, prestar conta a Deus, tudo isso foi desfeito. A religião, então, ela entra justamente tentando restaurar isso, mas a forma que ela cria templo, sinagoga, fariseu, lei, tudo isso é uma forma de manter o povo conectado a Deus. Não deu certo, obviamente. Jesus vem e oferece a sua própria proposta para a restauração, que é a eclésia. Jesus, ele ensina, ele ensina, ele ensina, e depois ele fala assim, agora eu vou reunir a minha eclésia, que é o quê? Esse ajuntamento dessas pessoas que vão viver todos esses ensinamentos. Então, qual é a proposta de Jesus para a restauração daquilo que era para ser? A eclésia. O movimento de Jesus sobre a terra de restauração de tudo que foi perdido, lá na irresponsabilidade da nossa liberdade, ou seja, a nossa relação, primeiro, com a gente mesmo. Segundo, a nossa relação uns com os outros. A nossa relação com a terra, com a mãe terra. E, de certa forma, a nossa relação com Deus, porque se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quem o outro é, se eu não sei mais quem é isso aqui que está debaixo do meu pé, eu não vou saber Deus. É impossível. Então, Jesus oferece uma proposta para reconectar tudo isso. Jesus passa 3 anos ensinando a proposta dele, e aí temos o relato da primeira igreja, que a gente acabou de ver, e depois nós temos relatos das primeiras igrejas fora de Israel. E aí nós temos o relato da primeira igreja, e o relato da primeira igreja em Atos capítulo 2 é esse bonitinho que a gente viu aqui, ó, tudo bonitinho. Pois é, ó, eu queria uma igreja dessa. Posso dizer, graças a Deus, que, bom, atualizando tudo que a gente precisa atualizar, nós estamos no caminho, né, talvez o mais próximo possível de viver isso nos dias de hoje, da forma como nós vivemos, tá? Mas aqui é lindo a igreja, né? Pô, acreditavam, eles eram batizados, se dedicavam de coração aos apóstolos, comunhão, partir do pão, compartilhavam. Lindo o relato da primeira igreja, mas chega a dar um negócio no coração, né? Agora, você começa a ver o relato das outras igrejas, né? A igreja que está em Roma, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Corinto, que foram sido formadas posteriormente, correto? A igreja que está em Roma, ela vivia de uma forma um pouquinho diferente. Que o apóstolo Paulo começa, isso que é muito louco, hein? Imagina você vai escrever uma carta para um grupo de cristãos, é isso que a cabeça do evangélico pensa. A carta aos romanos foi escrita a um grupo de evangélicos, né? Mas os caras estão em Roma. Roma, 300 anos antes do cristianismo, tá? A Roma crua e pura e nua, tá? Politeísta, aquela cultura com aquela sexualidade aberta, e tem um grupo lá, um grupo de cristãos. E o apóstolo Paulo escreve, ele introduz falando que estava rolando a bacanalha dentro da igreja de Roma. Gente, a primeira coisa, o primeiro assunto que o apóstolo Paulo vai falar com a igreja evangélica do nosso Senhor Jesus Cristo, que estava em Roma, não foi sobre, ó, vocês estão bebendo cerveja demais. Olha, gente, poxa, vocês estão, que isso? Fiquei sabendo aí que vocês estão fazendo 3 cultos por semana. Não, eles estavam envolvidos com bacanalha, maluco, que foi um culto ao deus Baco, que foi desenterrado por Calígula, que envolvia pedofilia, estupro, necrofilia, zoofilia, morte. A igreja em Roma estava envolvida com isso. Por quê? Porque onde a igreja chega, ela vai se adaptando, ela vai se modelando. E nós acabamos de dizer, eu acabei de dizer, que é óbvio que não é porque ela vai se modelando que ela vai absorver tudo daquela cultura.
A bacanalha, de forma nenhuma, seria vista em nenhuma cultura como algo bom, porque só fazia mal para as pessoas. Então, aquilo não pode estar dentro da igreja. Mas estava rolando, entendeu? O que eu estou querendo dizer? A igreja, a primeira igreja, lindamente. Estava tudo ali, os apóstolos, todo mundo em cima. Saiu dali, foi para Roma, foi para Grécia. Aí começou a bagunçar. A igreja de Corinto, Paulo vai escrever para Corinto, e ele começa a escrever para a cultura dos gregos. Botei um videozinho no TikTok agora há pouco, que é sobre isso. Quando o apóstolo Paulo traz a palavra malakoi, que malakoi já existia, Jesus fala que João Batista não se vestia de forma malakoi, com roupas finas, né? O apóstolo Paulo pega isso e ele fala aonde que ele implica, ele coloca essa palavra? Para 1 Coríntios, primeira cabeça evangélica, né? Para Coríntios, na primeira carta que ele escreveu, que são gregos. Inclusive, a gente viu aqui algumas 4, 5 aulas atrás, que para você ser um cidadão grego, você tinha que servir no serviço militar, era necessário. Então, o apóstolo Paulo, que está escrevendo para a igreja que estava na Grécia, em Corinto, para ser mais específico, tinha gente na igreja que não queria servir. Assim como eu. Aliás, eu acho que o exército deveria acabar, tá? Não conta para ninguém, não. Mas o pior problema do Brasil, na minha opinião, se chama exército. Amém, irmãos? Tá. Mas o apóstolo Paulo escreve para a igreja, e lá era necessário, para ser cidadão, você tinha que servir, tinha gente que não servir. O apóstolo fala, vocês são um bando de frouxos, seus malacóis. O apóstolo Paulo ensinando para dentro da cultura. O problema é que você pega o malacói hoje e quer tentar, não tem nada a ver com a gente. Fica tranquilo, isso não precisava mais. Entende, irmãos? Conforme a igreja vai indo, ela vai ganhando novas roupagens, novos problemas. Depois Paulo escreve para Éfeso, são outros problemas, e cada igreja é um problema. Problemas culturais da época. E diante disso, nós temos que pensar agora a nossa igreja. A nossa igreja. Vimos o primeiro relato da primeira igreja, temos o relato das outras igrejas, temos o relato um pouquinho das 7 igrejas na Ásia, né, que o apóstolo João relata em Apocalipse, tem Filadélfia, tem Esmirna, tem 7 lá que eu não me lembro agora. Depois você vai ver a história da igreja, bom, aí são 2.000 anos de relatos de igrejas pela história do mundo. Mas agora a gente precisa pensar tudo isso e começar a botar um pouquinho mais em prática agora, e esse é o desfecho do curso, né? Essa é a 10ª aula, nós temos mais 2 agora, e finalizamos o curso. Essas 2 agora vai ser dando base para nós, tá? A gente viu o começo, a história, blá, 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 tá? E agora, então, como que nós podemos montar a nossa igreja e quais são os ensinamentos de Jesus para uma igreja como a nossa? Talvez seria assim, tá? E a gente vai partir desse pressuposto aqui, ó, dessa base. Lembremos que as consequências da nossa liberdade irresponsável, afetando diretamente a mim mesmo, a outro ou a criação, é chamado basicamente de pecado. Tá? O que é pecado? Em toda a Bíblia, é sempre algo que a gente fazia, que alguém fazia que afetava alguém ou algo, ou o próprio Deus. E aí a gente vai entrar, isso aqui a gente vai entrar mais especificamente na próxima aula, tá? Mas só para vocês entenderem aonde a gente vai ir. Você pega o Antigo Testamento, na compreensão mosaica, tinha leis religiosas, leis civis e leis morais. O que isso significa? Que existiam as leis que vai falar sobre você mesmo e sobre a sua relação um com o outro, né? Que são as leis morais. Não mate. Porque se você matar, alguém vai sofrer a morte, né? Não roube. Se você roubar, alguém vai ser roubado. Poxa. Aí tem as leis civis. Ó, vamos dividir a população assim, assim, assado. Organização civil. E tinha as leis religiosas.
Não come animal de pata fendada porque Deus fica chateado. Hã? Deus fica chateadíssimo. Esse animal, esse aqui você pode matar e comer à vontade. Esse você mata, Deus, olha, chega que ele não dorme à noite. Estranho, né? Pois é. Essa lei religiosa, onde nós afetamos diretamente Deus de alguma forma, isso é completamente aniquilado em Jesus. Perceba que tudo o que Jesus traz está falando diretamente sobre atitudes que afetam ou a gente mesmo, ou uns aos outros, ou a própria criação. Em nenhum momento Jesus fala assim, não xinga Deus, hein? Não faz isso que Deus quer. Quando, de alguma forma, não faça isso porque Deus não gosta, tem a ligação de, peraí, não mate, porque Deus não gosta. Lógico, você não pode matar, você matou alguém, maluco. Alguém sofreu a dor da morte, é isso. Agora, essa ideia de que você faz alguma coisa que afeta diretamente a Deus de forma moral, o exemplo clássico, né? O menino se masturba lá no banheiro, quietinho na dele, mas na cabeça da religião, pecou, Deus se chateou, tá? Não há motivo, ninguém foi afetado, o menino não foi afetado negativamente, não foi, né? Ninguém, não teve nenhuma questão, mas Deus foi afetado de alguma forma. Isso cabe em Jesus. Em Jesus só há uma forma da gente afetar Deus, que está ligado em uma dessas três entidades. Então nós entendemos, olha aqui, vamos ler de novo. Lembremos que as consequências da nossa liberdade irresponsável, afetando diretamente a mim mesmo, ao outro ou a criação, é chamado basicamente de pecado. Ou seja, pecado é tudo aquilo que eu faço que afeta de alguma forma negativa essas três entidades, ou uma dessas três entidades. Eu, o outro, ou o nós, o todo, a sociedade, ou a terra, a criação. Se não afetar nenhuma dessas três entidades, não é pecado. E como é que nós afetamos ou não Deus? Nessa relação dessas três entidades. Por isso, aqui é chovendo molhado, mas só para você entender, por isso que Jesus fala, olha, quando vocês me deram de comer, quando vocês deram de comer a quem tinha fome, foi quando vocês deram a mim. Então, você só me afetou quando você afetou o outro. Então, Jesus vem com a proposta do reino de Deus, que está falando, na verdade, o reino de Deus não tem nada a ver com Deus, cara. O reino de Deus tem a ver com a gente. Deus está bem, obrigado. Deus está tranquilo. Deus com você, sem eu, sem mim, sem nós, está tudo bem. A proposta do reino de Deus não é uma proposta de hierarquia para Deus se impor sobre nós. A proposta do reino de Deus é um ambiente digno para a gente mesmo. Porque Deus, com você acreditando nele ou não acreditando nele, tanto faz, tanto faz. A proposta do reino de Deus é que essas três entidades vivam bem e que usufruam uma da outra e que dê tudo certo. Essa é a proposta de Deus. Deus está no sábado, Deus está descansando. E a proposta do reino de Deus é que a gente descansasse também. Na harmonização da relação dessas três entidades. Por isso que eu botei Deus ali no meinho, na meiuca. Porque é ali que Deus está, é nessa relação. Então, as nossas próximas aulas vai ser entendendo, dentro dos ensinamentos de Jesus, como que nós, como igreja, podemos restaurar, reestabelecer, melhorar essas relações. A relação de eu com o outro, ou nós, a relação de eu com a terra, eu com o meio ambiente, e a relação de nós com o meio ambiente. E Jesus tem uma proposta para isso, para que a gente viva bem e que volte a se organizar. E, no final das contas, para finalizar de forma bem evangélica, percebe, então, que Jesus ele veio nos ensinar a viver contra o pecado. É isso mesmo.
O discurso está certinho. Jesus não quer que você viva uma vida de pecados. Jesus veio te ensinar contra os pecados. Jesus odeia o pecado. É tudo isso. Aliás, o reino de Deus é para que a gente viva uma vida sem pecado. E, de fato, Jesus não pecou. Agora você começa a entender. Jesus pecou? Não. Jesus afetou negativamente quem? Entende? A proposta do reino de Deus é para que a gente viva uma vida sem pecado, vivendo bem entre nós mesmos, uns com os outros, sabendo quem nós somos, entendendo a nossa parte na criação no todo, e assim seria a proposta do reino de Deus, que a gente vai desmembrar um pouquinho nas duas próximas aulas. Amém, meus irmãos? E assim eu finalizo essa aula aqui e abro para perguntas, tá bom? Se você tiver dúvidas específicas sobre tudo que foi dito hoje, você levanta a sua mãozinha. Tem comentáriozinho no chat. Obrigado, mano. Compensa? Tá, beleza. Eu trabalho na saúde e vejo essa história do estilo de vida da igreja primitiva, como o SUS, no papel, é a coisa mais linda, mas na realidade, por conta do sistema de corrupção, não é tão lindo assim. Exatamente. Eu só ver se eu entendi. Eu trabalho na saúde e vejo essa história no estilo de vida da igreja primitiva, como o SUS, por exemplo. No papel é a coisa mais linda, mas na realidade, por conta do sistema, corrupção. Tá, perfeito, Isaac. Perfeito, cara. Já estava fazendo uma reflexão parecida hoje sobre o comunismo, né? Para quem não sabe, eu não fico falando que eu sou comunista, porque eu seria um incoerente, né? Mas eu acho o ideal comunista lindo, tá? Uma hora a gente conversa sobre isso, porque eu sei que quando a gente fala de comunismo, há muitas ansiedades que acontecem no seu coraçãozinho, tá? Fica tranquilo. Mas o que eu estava fazendo essa reflexão parecida com isso, né? Se hoje você for tentar falar de comunismo com alguém, o primeiro argumento é, pô, mas o comunismo, onde é que o comunismo deu certo? Ah, o comunismo matou milhões e tal. E aí, se você vai ver na história, na verdade, o que deu errado nas implantações ou nas tentativas de implantações foi a resistência. Foi a resistência dos ricos, né, e de quem tinha o poder contra o comunismo, afinal, eles não queriam perder. Então, é óbvio que não deu certo, porque quem está no poder, quem está detendo o poder, nunca vai querer abrir mão do poder, e aí é guerra, é briga, e se não houver revolução armada, não é. Ponto final. A história é essa e vai ser sempre assim, infelizmente. Parecido, né? Aliás, é uma das formas mais baixas, né, do neoliberalismo para privatização, mano, é sucatear. Você pega o SUS é maravilhoso, cara. Agora vai conversar com o cidadão. Vai conversar com o cidadão e fala assim, ele vai só reclamar para você, ele vai só reclamar para você. E ele tem razão, cara, ele tem razão. Porque o SUS, por hora, funciona maravilhosamente, nós sabemos. Mas na ponta, né, na pontinha aqui na população que vai aqui, cara, é terrível. Por quê? Porque não há recursos? Porque não. Porque há corrupção, porque há abandono. Tudo faz parte de um processo. Então, perfeito, perfeito comentário, meu irmão. Eu hoje, 3 horas no postinho. Pô, mano, você tá bem? Alguma coisa? Gente, se alguém quiser fazer pergunta também no microfone, pode falar, tá? Levanta a mãozinha. Ah, saiu do lugar. Eu tô com um problema. Tem um nome. É um nome muito confuso. Mas aqui a minha mandíbula ela tá doendo conforme eu como, falo, e aí tá doendo o ouvido e tá afetando o dente também. Nossa. Aí eu fui hoje lá para consultar e fiquei 3 horas esperando para ser atendida. Muito gostoso, adoro. A Karina tem isso aí, mano. Bruxismo. Ó, de cara, morde rolha. Tira mó tensão, cara. Pega rolha de vinho, bota atrás e
fica fazendo isso. Principalmente Eu antes de agora nem posso, porque tá doendo muito, assim, tá muito inflamado. Então, chegou num nível, assim, de que eu preciso mesmo ir num especialista disso aqui, porque a dor é insuportável. Essa noite quase eu não dormi, com dor de ouvido, que tá afetando tudo. Ouvido, maxilar, dente, já desceu aqui no pescoço, tá afetando os músculos, tá uma bosta. Pois é. Pois é, né, mano? É um exemplo, né? Ó, é uma coisa simples, né? Entre aspas, né? Exemplo. Se a Kel tivesse todo o dinheiro do mundo, ela não teria esse problema. Não teria esse problema, já teria resolvido muito antes. Ou, digamos que agora, cai R$ 1 milhão no colo dela. Ela vai na clínica, vai pagar, vai fazer um procedimento, vai fazer um... A Karina estava vendo lá um negócio que você... Sei lá. Mas vai resolver, vai resolver. A solução já foi feita, a solução está pronta, né? O que falta é o acesso. O que falta é o acesso. E a gente está usando um exemplo desse, né? E aí isso a gente potencializa para tudo, para tudo. Que mais, gente? Perguntas? Levanta a mão. Tem perguntinha no chat também. Ah, verdade. Eu tenho uma dúvida. A Nayana, já ouvi dizer que a condição humana é a de pecadores, que nascemos assim. Sendo assim, não seria possível viver sem pecar. Isso é verdade? É impossível deixar de pecar? Legal, Nayana. Realmente essa é a proposta, ou é a forma como a religião comum, o fundamentalismo, enxerga a nossa condição humana diante a leitura de Gênesis, né? Ou seja, a partir do momento que, fazendo uma leitura literal, tá? É assim que começa essa ideia. É uma literalidade do Gênesis, do Adão, da Eva. Então, a Eva foi a primeira que pecou, passa para o Adão, o primeiro casal peca, eles se tornam ontologicamente pecadores, né, como se estivesse agora no DNA, e por motivos óbvios, né, toda a humanidade nasce nessa condição pecaminosa, né, que é alguma das... o calvinismo, por exemplo, vai chamar de total depravação, né, o arminianismo vai falar que tem a ver mais com o nosso livre-arbítrio e tal. Se a gente for responder a sua pergunta diante do que nós estamos construindo aqui, levando em consideração lá as primeiras aulas, nós não estamos nessa condição de pecadores, não. Não é essa condição posta. O pecado, ele é uma consequência da nossa liberdade. E qual conclusão nós chegamos também há tempo atrás aqui no curso? Inclusive, o que o pastor John, ele resume também de forma bem didática no livro dele, O Problema do Mal. Qual é o problema do mal? Por que o mal existe? Por que o pecado existe? Porque nós temos a liberdade de escolher, de fazer ou não fazer. É simples assim. E não haveria forma diferente de ser assim. Essa ideia da religião, em que um dia tudo será restaurado, numa forma em que você não tem mais a possibilidade de pecar, ou seja, um dia Jesus vai voltar e vai acabar tudo. Nossa, vai ficar tão perfeito. Então, peraí. E se eu quiser pecar? Não, você não vai querer pecar. Então não tem liberdade para começar. Então, nós não estamos falando de um reino de Deus, nós estamos falando de um reino ditatorial. Essa é a ideia básica da religião, que um dia Deus vai transformar tudo num robô, e nós não teremos mais a oportunidade de errar. Agora, a liberdade foi dada pelo próprio Deus. Então, quando nós agimos com a nossa liberdade, horas erramos, horas acertamos. Então, a nossa condição é uma condição livre, e não de pecado. E o pecado é consequência do uso dessa liberdade. Jesus vem justamente nos ensinar a usar essa liberdade de uma forma responsável, que eu não vou dizer que seja possível a gente não pecar, porque a gente é a gente, né, maluco? A gente se conhece bem, né? Mas que seria possível, sim, de uma forma não egoísta, seria, sim, possível vivermos sem pecado. Nunca tinha pensado nisso, de que o céu seria um lugar onde não seríamos livres. Pois é. É igual o jardim. Ah, vocês são livres? São. Só não mexe naquela árvore.
Pera aí! Não, se mede aquela árvore, você morre. Então eu não sou livre, eu quero ser livre. Falamos naquela aula, só tinha uma forma da humanidade ser livre, comendo da árvore, não tinha outro jeito, não tem outra forma, entendeu? Se não come da árvore, nós não estava nem aqui. Isaac, pode falar. Só em cima de tudo isso que você está falando aí, o que você fala a respeito de Efésios 4:13? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento da verdade do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Fala para mim de novo aí a referência, meu irmão. Efésios 4:13. Deixa eu abrir aqui. Estatura do conhecimento do Filho de Deus. Não é assim, eu tô fabulando aqui, né? Não é essa questão de viver como homem perfeito, como Cristo era, livre do pecado, aqui é agora. Sim, ó. Se a gente pegar do capítulo 4 ali de Paulo escrevendo a igreja que está em Éfeso, lembrando, né? Começa uma exortação por unidade na igreja. Olha que legal. Exorto-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, porque ele estava preso de fato, andares de modo digno, como foram chamados, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, assim que começa, até que ele chega na parte. Qual que é o versículo certinho que você falou, meu irmão? Desculpa, a última vez que eu pergunto. 13, versículo 13. 13. E aí vamos seguindo até entrar no versículo 13, até que alcancemos todos nós a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim não seremos mais crianças, joguetes das ondas, ó, agitados por todo o vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro. Mano, acho que está respondendo. Vamos ler. Ó, eu acho que respondeu legal aqui. Sim, o próprio versículo seguinte responde. Pois é. E com o óculos novo que a gente tem, eu não sei vocês aí, mas eu já começo, putz, claro. Paulo está falando, óbvio, dos religiosos que prendiam essa galera. Para a gente cabe perfeitamente, né? Assim não seremos mais crianças, agitado por doutrina, preso por artimanha de homens e da sua astúcia que nos induz ao erro. Todo mundo aqui tem um tio homofóbico. Todo mundo aqui tem um tio homofóbico. O seu tio, ele é homofóbico porque algum astuto o induziu a esse erro. Nessa questão, estou xingando seu tio, não, tá? Ou tô, não interessa. Não. Nessa questão, o seu tio ele está errando, ele está pecando, ele está sendo infantil, imaturo, nas palavras do Paulo, porque ele foi induzido ao erro por um astuto religioso que modelou a mente do seu tio. E isso a gente pode colocar para tudo. Então, meu irmão, eu acho que, obrigado, inclusive, pelo versículo que encaixou perfeitamente. Paulo está justamente escrevendo para uma igreja e ele falando dessa unidade, desse crescimento, para que eles tenham uma mente livre e responsável, né? Perceba, Paulo não está falando, vocês têm que ficar espertos nos dogmas. Não, vocês têm que amadurecer para que nenhum dogma os prenda mais. Muito da hora isso. Valeu, meu irmão, obrigado, viu? Posso falar? A respeito do que o Isaac falou, estava lendo aqui na Bíblia Strong,
Inclusive, estava reparando aqui que nessa passagem não se fala que é para a gente chegar nessa estatura, mas chegar no conhecimento dessa estatura. Então, não é nem tá falando assim, vocês têm que ser igual a Jesus. Não, vocês têm que conhecer a estatura de Jesus. Pelo menos foi o que eu entendi lendo ali. É chegar no conhecimento da estatura do homem perfeito. Sim. E eu acho que o mais impressionante não é eu chegar, é nós chegarmos nesse conhecimento. Então, nós como igreja, se nós como igreja aqui tivermos esse conhecimento desse humano perfeito Jesus, nós como igreja vamos estar nessa busca constante. Nós como indivíduos vamos errar o tempo todo, mas nós como igreja no conhecimento dessa estatura vamos caminhar juntos, uns suportando uns aos outros em amor. Puta, eu vou até escrever isso para a próxima aula. E não vou dar crédito nem a Isaac e nem a Kel. Esse conhecimento, Não vou vir aqui, então. esse conhecimento, ele é de corpo, né? Ele não é individual, né? Assim, e chega até a ser, mas eu não sou completo. Eu não sou completo, eu não tenho a verdade absoluta. Eu nunca vou ter, né? Mas isso no corpo, isso todos nós, como você falou, como igreja, né? Nós juntos chegaremos a essa unidade da fé, assim como a irmã bem acabou de falar, a irmã Kel. Perfeito, perfeito. E não tem jeito também a gente está falando da plenitude do conhecimento de uma humanidade, ou de um homem, ou de um humano perfeito. Tá. Impossível para mim sozinho, cara. Eu só tô vendo o mundo aqui de dentro, aqui, ó. Tem mais 7 bilhões agora, quase 8 outras perspectivas, e só tem uma forma de eu ter mais conhecimento, ou ter mais acesso a uma plenitude. É convivendo com essas outras perspectivas, é entendendo. Por isso que essa ideia de uma igreja dogmática que quer fazer todo mundo ser um só, ser todo mundo igualzinho, é impossível, porque é justamente nessa diversidade que a gente conhece essa plenitude desse conhecimento, né? Pelo menos eu acho. Maravilha, maravilhoso. Gente, vamos encerrar por aqui, já é 2h10, tá? Eu acho que a aula foi muito da hora, sobretudo esse final aqui. Eu acho que deu uma boa amarrada nessa ideia. E as próximas 2 aulas, então, a gente vai voltar para Jesus, voltar no sentido de cronologia, né? A gente passou por Jesus e fomos para Atos, tá? Agora a gente volta para os evangelhos para buscar, então, em Jesus, respostas práticas para vivermos essa comunidade cristã, essa igreja, partindo daquele pressuposto que a gente precisa viver bem entre nós mesmos, eu comigo mesmo, eu com os outros, eu com a criação. Então, nas próximas 2 aulas, a gente encontra em Jesus essas respostas. Beleza, meu povo? Belofa, foi feita uma pergunta no chat agora. Desculpa, não tá. Ah, boa. Esses conhecimentos não têm necessariamente a ver com religião. Não tem nada a ver com religião, né? A religião, ela pode estar dentro desse conhecimento, porque a religião faz parte da experiência humana, né? Ou pelo menos ainda faz, né? Não há, por exemplo, registros na história da humanidade de uma civilização sequer que não tenha tido religião e arte. Religião e arte. São 2 coisas que encontram em todas as sociedades, as mais primitivas, religião e arte. Então, sim, esse conhecimento ele vai permear a religião? Vai, né? Mas não tem nada a ver, perfeito. E assim nós encerramos, povo. Até semana que vem na É Bom, tá? Quinta-feira tem culto, live lá todo dia no TikTok. Quinta-feira não tem culto não, homem. Pô, como assim? Ah, é feriado! Feriado. Ó, o pastor mais inteirado não vai ter culto, eu sabia. Foi decidido lá, gente? Isso aí foi deliberado com quem lá? Foi. Eu sei que foi, eu sei. Eu fico, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês não sabem o quanto isso me alegra. Estou falando sério, tá? A Karina sabe disso. O quanto eu sou feliz e pleno por fazer parte de uma igreja
independente, no sentido de, é isso, não tem nenhuma dependência de mim para o culto acontecer ou deixar de acontecer, foi votado democraticamente, e é isso. E comigo lá ou semigo lá, eu fico tão feliz, gente. Eu fico tão realizado, porque esse é o caminho, viu? Esse é o caminho. Que um dia a garagem não necessite de ninguém. Porque também eu sei que hoje ela não necessita muito de mim, mas eu acho que necessita bastante da Thaís. Que um dia ela seja tão orgânica, né? Essa é a plenitude, né? Que não vai ter que ter um mandando ou um lembrando, é uma coisa orgânica que funciona. Eu tenho uma vontade de fazer um curso sobre anarquismo um dia, viu, gente? Porque, por mais que eu seja... Me chama! Não, eu pretendo, porque, assim, ideologicamente, no olhar político, no sentido de algo que possa funcionar na prática, quem sabe, eu acho que o comunismo seria a melhor solução política. Se tiver alguém aqui com muita ansiedade ao ouvir comunismo, e eu sei que tem, calma, a gente conversa sobre isso, tá bom? Mas o anarquismo seria essencialmente o evangelho, quase, no sentido de a liberdade. Você tem tanta convicção da sua liberdade, da sua responsabilidade, que você não precisa de nenhuma instituição, de nenhum tipo de hierarquia, nenhum tipo de organização hierárquica para te mandar. Você coleta o seu lixo, você cuida, sabe? Tá tudo. Vê se isso não é muito parecido com o reino de Deus. Acho que parece. Agora chega mesmo, hein? O terceiro chega que eu falo. Acabou. Ó, Só para dar... aí, Recado. Você falou da Thaís, ela tá aqui. O negócio de setembro já vai divulgar, Thaís? eu acho que pode. Pode? Então pode. Pode? Da proposta? Tá. A gente vai jogar depois lá no grupo, então. Mas, a princípio, a nossa ideia é, com foco agora no Setembro Amarelo, que esse mês, quem puder, fazer mini encontros da garagem, cada um na sua cidade, se tiver algum mano perto, com esse intuito mesmo de acolhimento, de escuta, então marcar algum rolê para conversar, essa ideia de suporte, né? Setembro Amarelo, a gente vai focar nas questões psicológicas, mas também no que a gente pode fazer enquanto rede de apoio. Então, a gente vai mandar depois nos grupos com maior informação, mas a ideia principal é essa. Quem tiver na sua cidade, tiver algum outro irmão da garagem, fazer um encontro, de preferência agora no feriado, 7 de setembro, porque é mais fácil para todo mundo se encontrar num dia livre, mas o mês todo e mandar registro para a gente, esse encontrão da garagem, cada um no seu cantinho aí, beleza? Vai ser lindo. E quem está, infelizmente, né, grupos físicos já formados, só temos 4, assim, mas quem está mais ou menos perto desses, por exemplo, quem está em toda a região metropolitana de São Paulo, você consegue vir para Mogi ou para Campinas uma vez por mês. Ou eu sei que vai ser talvez 1h30 de carro e tal, mas, mano, é uma vez por mês. A gente aqui em Mogi está fazendo encontro uma vez por mês, de Campinas também. Essa é a realidade da nossa igreja. Nós somos uma igreja online. Então, se esforçar, de repente, para estar uma vez por mês com os irmãos, pode ser muito útil para você. Então, se esforce, tá? Campinas, Mogi, Rio, Brasília, e espero que depois desse setembro aí, isso aí já seja um ponto inicial para novos grupos. Beleza, povo? Então é isso, qualquer novidade, estamos aí, tá bom? Obrigado, Enoli, pode parar a gravação. Gente, Deus abençoe, ótimo.